ouvi aqui o vereador Zanata falar anteriormente sobre a visita que ele fez ontem lá. Ontem foi o vereador Tio Carlos, né? Eles estiveram lá no Hospital Pedro II, que é um dos 5 hospitais onde os pacientes foram internados. Eu estou surpreso, né? Eu não fui visitar ainda, pretendo visitar ele e os outros hospitais. Eu estou surpreso com a notícia de que há uma equipe treinada trabalhando no Hospital Pedro II. Em primeiro lugar, eu imagino que essa equipe fosse programada pela prefeitura. O hospital é um hospital cuja gestão está entregue a terceiros. Então, quem contratou o pessoal deve ter sido a OS que trabalha lá, que chama-se Biotech Humanas. E eu volto a lembrar, já falei isso umas 2 ou 3 vezes, mas nunca é pouco falar. A audiência pública de outubro do ano passado sobre orçamento, com o secretário de Saúde, Hans Doma, que eu fiz exatamente essa pergunta. Secretário, os jornais começam a dar notícias de que o governo municipal vai intervir aonde existem pessoas na rua utilizando crack. Qual é a estratégia que a Secretaria de Saúde tem para o atendimento a essas pessoas? Há muita discussão no atendimento. Os profissionais da área de saúde mental têm opiniões que muitas vezes são divergentes da opinião dos governos. Nós sabemos que, se optarem, como São Paulo na época já estava fazendo, pela internação involuntária, não há locais apropriados para receber essas pessoas. Como você falou aqui há pouco, o vereador Zanata, que eles não podem tomar o lugar de quem está na fila para atender. E o secretário de Saúde disse ali na penúltima cadeira que isso era um problema dele, que ele iria resolver, que eu não ficasse preocupado. Eu fui acreditar para não ficar preocupado, agora estou mais preocupado do que antes dele me falar isso. Por quê? Porque é uma série de informações discordantes. Por exemplo, esse mesmo hospital, eu estive visitando ele no ano passado, e lá me foi dito pela direção do hospital que estava sendo montado o maior centro de neurocirurgia do Rio de Janeiro, que estaria sob os cuidados do professor Paulo Niemeyer. Eu fiz um levantamento pelo CNES, pelo Cadastro Nacional de Estabelecimento de Ensino, quem são os médicos que estão trabalhando no Hospital Pedro II, procurei várias vezes, com todo cuidado, posso estar enganado, mas na relação de funcionários do hospital não consta o Dr. Paulo Niemeyer. Não sei se ele é apenas um convidado VIP. Então essas informações, essas jogadas para a galera, são complicadas no atendimento. E eu vejo mais uma confusão em relação à postura. Parece que está havendo, as cabeças estão batendo. Parece até que a briga PMDB e PT acontece no governo. O PMDB vai para um lado, o PT vai para o outro, né? O secretário Bettrin diz uma coisa, vem o secretário do PT diz outra, o vice-governador, o vice-prefeito diz outra, aí o secretário de saúde diz outra, aí quem atende diz uma outra diferente. Então nós temos uma série de informações distintas. Por exemplo, o Globo, do dia 22 de fevereiro, tem a seguinte matéria: crack, : Viva Rio e Prefeitura firmarão um convênio. A Prefeitura do Rio fará um convênio com a organização social Viva Rio para aumentar a capacidade de atendimento dos usuários de crack. A ideia é que a entidade ofereça vagas para internação e também realize tratamento ambulatorial para os pacientes. 2 coisas. O Viva Rio vai arrumar vagas para internar. O Viva Rio parece que é a maior expertise em saúde do Rio de Janeiro. O Viva Rio, então, arrumará vagas e também fará o tratamento ambulatorial para os dependentes. Atualmente, diz a matéria, não há na cidade unidades apropriadas para internação e reabilitação de usuários de crack. A primeira deve ser inaugurada nos próximos dias. Uma das 3 unidades que vão acolher os usuários que não têm residência fixa e que apresentam dependência grave ao crack fica em Jacarepaguá e será aberta quando os primeiros 29 dependentes que estão sob acompanhamento hospitalar forem liberados e encaminhados para tratamento terapêutico. O grupo foi recolhido na Cracolândia da Favela União, na Complexo da Maré, às margens da Avenida Brasil. Já as unidades de Campo Grande e Encantado, que juntamente com Jacarepaguá oferecerão 90 vagas para os dependentes. Aí vem a outra parte. Isso aqui a Prefeitura diz que vai fazer
e diz que o Viva Rio é o órgão para fazer isso. Aí veio o psiquiatra Jorge Jaber, que foi contratado como consultor para a Secretaria de Saúde. Segundo o psiquiatra, que até quarta-feira prestava consultoria ao município, as comunidades terapêuticas, como são chamadas, as casas que vão acolher os pacientes que precisam ficar internados para reabilitação por ordem médica, judicial ou por vontade própria, não estão prontas. Por causa disso, de Jaber, a Prefeitura convidou o Viva Rio para assumir o tratamento imediato dos usuários. Ou seja, como a Prefeitura não conseguiu se organizar, apesar do secretário mandar a gente ficar calmo que ele ia resolver, ela vai usar o Viva Rio, que diz ela ter experiência para isso. A Prefeitura estava viabilizando 4 casas para internar usuários mais graves, mas elas ainda não estão funcionando, falta mobiliá-las. Segundo o secretário Hans Doma, convidou o Viva Rio, que tem instalações e tecnologia para tratar essas 29 pessoas que estão em hospitais gerais. Depois, novos casos poderão vir para as unidades da Prefeitura. De Jaber, que não vai mais prestar consultoria, ou seja, ele deixou de prestar consultoria agora para o Viva Rio entrar nisso. A Prefeitura afirma que o Viva Rio só vai oferecer vagas após o preenchimento das 90 existentes nas casas da Prefeitura. Ou seja, uma enorme confusão. E desde quando esse tipo de tratamento deve ser terceirizado ou entregue a outras instituições? O Viva Rio já está fazendo atendimento de saúde sem nenhuma experiência. O Viva Rio não tem nenhuma experiência em atendimento à saúde. Tanto é verdade que a primeira fiscalização do Tribunal de Contas, nós pedimos, aparece lá o Viva Rio contratando uma consultoria, cujo consultor não podia receber recursos porque já havia criado problemas no mesmo trabalho em São Paulo. Um dos consultores contratados pelo Viva Rio era impedido de fazer qualquer contrato com empresas públicas de São Paulo por ter criado problemas em São Paulo. E o Viva Rio é que contratou essa pessoa, que o Tribunal de Contas já pediu o ressarcimento, que a Secretaria de Saúde peça ao Viva Rio o ressarcimento desses recursos. Então, eu queria dizer para os colegas, eu acho que nós precisamos realmente fiscalizar esses locais. Eu estou muito curioso, tenho uma enorme curiosidade de conhecer qual é a instalação, quem é que está atendendo os pacientes, por exemplo, no hospital que ainda não foi inaugurado da Ilha do Governador, que já tem pacientes internados no hospital da Ilha do Governador que ainda não foi inaugurado. Esse fato, só para a gente encerrar, mostra claramente que as opiniões, muitas vezes alardeadas aqui nessa casa, por exemplo, ou pela imprensa, como grande sucesso, elas não são verdadeiras e não resistem ao tempo, vereador. Em 2009, aqui em cima, nessa sala de reuniões aqui da Câmara, foi feita uma audiência pública, a primeira do governo passado, que é o atual, quando o secretário de Saúde apresentou o esquema e toda a sua estrutura para a Secretaria de Saúde. Eu fiz um questionamento na época, por que razão a Secretaria Municipal de Saúde, anos de experiência, iria se transformar em Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil? Fiz esse questionamento e o então subsecretário de Saúde e Defesa Civil, hoje secretário estadual de Defesa Civil, Dr. Coronel Sérgio Simões, fez um discurso de quase 40 minutos, me mostrando que toda a estrutura que ele tinha assistido em países mais desenvolvidos do que o Brasil mostravam que era de enorme interesse, de grande utilidade e um grande avanço a colocação da Defesa Civil junto com a saúde. Eu questionei mais uma vez que a experiência não era essa nossa aqui. Sempre a saúde nunca teve profissionais adequados a trabalhar com a Defesa Civil. Se aquilo não era apenas uma junção que o Estado tinha feito, juntando os bombeiros, o orçamento do Corpo de Bombeiros com o orçamento da Secretaria Estadual de Saúde. Isto foi dito que era um absurdo, que era um discurso de oposição sem conhecimento. Uma das características que mais me tem irritado na discussão com os técnicos do atual governo é que eles, quando não têm explicações, eles tentam atacar aqueles que fazem questionamentos. Eles tentam desqualificar
aquela pessoa que está apresentando os argumentos. Pois bem, passados 2009, 2010, 2011, 2012, o que aconteceu no Diário Oficial de hoje? Terça-feira, página 3. O prefeito da cidade decreta: a Subsecretaria de Defesa Civil da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil passa a integrar a estrutura organizacional da Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos, Seconserva. A Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil passa a denominar-se Secretaria Municipal de Saúde, ou seja, claramente os estudos que o coronel Sérgio Simões apresentou aqui não se adaptaram para o Brasil ou para o Rio de Janeiro. É claro que foi uma péssima experiência a Secretaria de Defesa Civil junto com a Saúde, e acaba nesse momento de se desfazer e voltar ao passado. Nem sempre o que é antigo é pior, nem sempre o que é velho é desprezível. Assim, eu acho que o prefeito, assinando esse decreto, ele reconhece um erro cometido na sua estrutura de saúde lá no início do seu primeiro governo, como outros que ele vem cometendo e ainda não teve a inteligência de refazer.